E aí, beleza? Eu sou Eric Wendel e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso aulão sobre como criar um aplicativo de gravação de voz usando ECMAScript Modules e Web APIs nativas do browser. Se prepare que essa aula vai ser animal. Nós vamos usar as funções nativas do navegador para capturar o áudio do usuário e em seguida reproduzir esses dados na tela. Dá só uma olhada nesse projeto final. Tá aqui um projetão, né, cara? Poderia ficar no mobile, poderia ficar em qualquer outro lugar. Nós temos esse layout bonitão, onde o usuário vai clicar o botão gravar, nós vamos dar permissão ao microfone e ele já fica gravando. E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos. E dão stop e ele vai começar a dar play aí. E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos. E dão stop e ele vai começar a dar play aí. A ideia é gravar a stream do áudio dos usuários usando a Web API Media Recorder e, claro, obter esses dados usando a API Media Devices. E para que nosso projeto fique ainda mais organizado, nós vamos usar os ECMAScript Modules. Se você não sabe se o seu navegador suporta essas APIs e funcionalidades, eu vou deixar aqui na descrição a tabela de compatibilidade de cada um dos browsers para você testar. Ah, e para você que me acompanha há um tempo, aqui na descrição tem um link do meu site de treinamentos. Eu tô agrupando lá todos os meus novos produtos e treinamentos gratuitos para você elevar o seu nível técnico. Eu vou pedir também para você clicar no botão like, se inscrever, porque toda semana tem conteúdo exclusivo aqui, eu não quero que você fique de fora. Bom, você vai precisar também ter o Node.js instalado na sua máquina, porque nós vamos precisar trabalhar com um pacote para expor nossos arquivos estáticos. Então, chega de falar e bora pra dentro. Tô no nosso bom e velho Visual Studio Code, mas antes eu quero te mostrar aí um repositório que você vai precisar baixar e tem todo o layout que a gente vai precisar usar. Então eu vou abrir aqui no nosso browser, o link já tá na descrição também. E eu basicamente montei o template, né, cara, pra gente não precisar ficar se matando com template, com CSS, etc. Mas vamos dar uma olhada de onde que eu peguei esse template. Então aqui, ó, tem o CodePen. E lá no CodePen eu peguei essa interface bonita. Então nosso objetivo aqui não é trabalhar interface, não é falar de boas práticas de interface, é realmente funcionalidade. Então ó, se a gente clicar no botão aqui, ele já tem aquela animação bonitona, mas eu dei uma mexidinha aí pra ficar um pouco mais legal. Então já clica no botão Start lá, né, cara, já clica no Love pra gente dar os devidos créditos às pessoas que criaram esse projeto, beleza? Então o que nós vamos fazer? Antes de tudo, deixa um start no projeto, né, cara? Porque, pô, sua ajuda é fundamental para que mais pessoas conheçam. A gente vai dar um clone desse projeto. Então, ó, cliquei em Code, vou clicar aqui. É necessário que você tenha o Git instalado na sua máquina. Então, ó, vou dar um Git clone. Então, beleza, vamos ver como é que isso aqui tá funcionando. Se eu clicar na index, o que tem lá? Eu já coloquei as dependências aqui dentro da pasta lib, né? Pra você não precisar baixar nada, para não depender nada de internet. Já tem o CSS também lá do pacote, já tem os ícones que a gente vai trabalhar. E o que a gente vai precisar adicionar, eu vou colocar dentro dessa logo, né? Então já deixei preparadinho aí pra gente colocar os nossos elementos que a gente precisar. Bom, Eric, como é que faz para rodar esse projeto? Bom, já deixei um readme aqui ensinando como é que vai rodar. Então, ó, pode copiar esse comando, vai lá no terminal, entra na pasta e manda rodar. Com isso, ele vai abrir na porta 8080, a gente pode clicar nesse link, vamos lá no navegador, vou fechar o que eu estava aberto anteriormente e vou abrir ele aqui, perfeito? Então eu tenho ele lá rodando, se a gente olhar aqui no nosso console, já dá uma olhada se não tem erro algum, né, se tem alguma informação, pode clicar para testar. Pode ver que tá vermelho, né? Tá até diferente a nossa interface da parada. Beleza, mano. Com isso, estamos prontos para trabalhar com isso aqui, né? Se quiser, pode minimizar esse terminal, porque a gente não vai ficar mexendo nele mais, né? Uma vez que a gente exportou com HTTP Server, a gente vai deixar aí bonitão. Primeira coisa que a gente vai fazer, mano, vamos organizar esse projeto, né? Então vamos criar aqui uma pastinha chamada SRC. E dentro da SRC a gente vai criar o index.mjs. Então, para trabalhar com o nosso ECMAScript Modules, a gente vai usar o MJS, beleza? Então, uma vez que ele está aqui, eu já vou deixar um console.log aqui só para carregou, só para a gente ver lá no browser. E em seguida, olha que bacana, cara. Vamos lá no final do script e cria aí uma tag script. Pode fechar ela já para não esquecer. E aí o que ele vai ter, cara? Ele vai ter o type. Então, o type dele vai ser o type module. E o SRC vai ser a nossa index, né? Que está dentro da source/index.mjs. Então, diferente dos módulos nativos, né, os módulos antigos que a gente tinha, a gente pode instanciar somente o módulo que a gente vai usar e depois esse módulo pode instanciar outro. Então a gente não precisa ficar importando um monte de scripts aqui, porque o index vai se encarregar de fazer tudo isso, beleza? Então,
Fiz isso, salvei o arquivo, vamos voltar pro browser, vamos ver se funcionou. Então, ó, atualizei a tela e apareceu lá o carregou, é isso que a gente quer. Vamos criar agora o nosso elemento de áudio, né, pra gente não esquecer. Então, ó, vai ser o áudio, já pode fechar. O src dele vai ser vazio por enquanto, vou deixar o controls e vou dar um ID para ele, né? Então vai ser o ID áudio, certo? Porque a gente vai usar esse áudio aí pra gente dar play, né? Pra gente pegar o que a gente gravar da voz do usuário e já dar play em seguida. Se você olhar lá no CSS, eu já criei uma classe para deixar esse botão oculto, né? Mas ó, se a gente atualizar ele, onde ele fica lá? Então vai ficar aqui do ladinho, mas por enquanto eu vou deixar ele oculto. Então eu vou dar uma class hidden, certo? Com essa classe, ele vai sumir e vai ficar desaparecidinho aí, beleza? Vou deixar aqui também uma frase, né? Então, ó, seu navegador não suporta a tag áudio, né? Aí fica bonitão. Porque se você tentar rodar isso aqui num navegador que não suporta, ele vai simplesmente dar problema aí e você já vai ficar sabendo por que não dá problema, beleza? Então, legal. A estrutura do nosso projeto a gente já sabe o que tem que fazer, agora vamos criar o nosso projeto. Então, eu gosto sempre de dividir as responsabilidades. Então, aqui eu vou criar um chamado view.mjs, que vai ser responsável por manipular tudo que for elemento da tela, né? Por isso que eu chamei ele de view. Vamos fazer lá, então, ó, export default class view, legal? E eu já vou deixar aqui no construtor alguns elementos que a gente vai precisar para trabalhar, perfeito? Então, ó, vamos dar uma olhada que elementos a gente vai precisar lá da index.html. Então, ó, a gente precisa do botão play, né? Então, ó, o botão start, a gente vai precisar do botão stop e, claro, o áudio, né? Então eu já vou deixar esses carinhas mapeados lá pra gente não se perder. Então, primeiro, vamos pegar esse btn start aqui. Então eu vou deixar ele como this.btn start é igual a document.getElementById e passo o btn start. Então o btn stop vai ser a mesma ideia, né? Então vou só dar um Ctrl D, vou deixar o btn stop aqui. E o áudio, né? Então this.audio element vai ser igual ao document.getElementById áudio. Bacana? Então o que a gente vai fazer, mano? Vamos criar aqui a primeira funcionalidade para a gente já mapear quando o usuário clicar no botão Start, né? Então eu vou criar aqui o Configure, Start, Record, Button. O que ele vai receber? Ele vai receber um comando, né? O outro módulo vai enviar pra gente comandos que a gente vai executar e aí a view é só responsável por manipular o que tiver que manipular da tela, né? Ela não tem nenhuma regra de negócio, não tem nenhuma lógica dentro dela, perfeito? Então eu vou fazer o seguinte, o btn start, eu vou dar um event listener nele e eu vou falar que vai ser o click, certo? O click recebe uma função, então eu vou chegar aqui e vou falar, ó, on record click, vai receber esse mesmo comando. E ele vai ser basicamente uma função que retorna outra função, né, para ela ser executada no futuro. Então, quando alguém chamar o record, eu vou chamar esse comando que passaram ali por padrão pra gente. E vou fazer já o seguinte, né, pra gente já se adiantar, a gente não perder tempo. Quando alguém clicar no botão record, né, então vamos passar ele aqui já. Vou passar o comando que a gente está aqui, né? Então, pô, isso aqui é uma closure, né? A gente já tinha trabalhado com isso aqui nas outras aulas. Para fazer o link desses caras, então a gente falou o quê? Ó, quando alguém for executar a minha view, ele vai ter que delegar um comando que vai ser executado quando realizar o clique. Então, vai ter um controlador, né? Então, ó, o controller.mjs que vai ser responsável por gerenciar essas regras de negócio, né? Então, a gente está dividindo bem as responsabilidades do projeto. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer lá o export default class controller e no construtor dele, né, cara, a gente vai passar as dependências que a gente vai precisar para trabalhar no nosso projeto, então deixa assim por enquanto. E ele vai ter um membro estático chamado initialize, né? E ele vai receber as dependências, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma instância. Então, ó, instância é igual a new controller, vai passar essas dependencies e em seguida a gente vai retornar uma função, né, cara? Então vai ser um instance, ponto, e vamos criar uma função aqui, ó. Olha que legal. Então vai ter a init e eu vou chamar essa init aqui, ó, underline init, que vai ser basicamente um membro privado dentro da nossa função. Pô, Eric, por que essa volta toda? Porque, pô, quando eu for usar o controller, eu só dou um controller.initialize e ele inicializa tudo, retorna a instância para mim, para não ter um new controller solto lá dentro, perfeito? Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou precisar da view, né? Então eu vou passar a view aqui, já vou dar um view, vai ser igual a view, e aí quem for usar a controller vai ter que passar
a nossa view como injeção de dependências. A gente já sabe que a view tá aqui, né? Ainda não fizemos o link, mas a gente já sabe que vai ter que chamar essa função aqui para passar o comando. Então já vamos configurar isso, né? Pra gente não perder tempo. Então vai ser o quê? Vai ser o this view configure start button. O que ele recebe? Ele recebe um comando, né? O que vai ser esse comando? Vai ser uma função. Então vamos criar essa função, maluco. Aí sim, a gente vai fazendo bem rapidinho, né, cara? Bem mais sênior parada pra gente não perder tempo, né, mano? Dá um assim, on start recording. O que ele vai fazer, cara? Vou dar só um console.log pra falar, ó, iniciou a gravação, né, mano? Perfeito. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou passar o this on recording ponto bind e eu vou passar o this, né? Por quê? Porque, pô, se esse cara que precisar usar o this da nossa classe em algum momento, já tá configurado pra gente não esquecer. Perfeito, maluco? Aí sim, mano. Aí vai ficar bem legal. Com isso, a gente já vai criando a nossa estrutura, né? Então vamos na index e importar esses caras. O VS Code, ele já tem o auto import, né? Então se eu escrever aqui view e dar um tab, ele já importa pra mim, né? Se eu escrever controller, já importa lá também, ó. Então tá tudo lá em cima. Então o que eu vou fazer? Eu já vou dar um const view, é igual a new view. Vou fazer o quê? Agora eu vou dar um controller.initialize, que é aquela função que a gente criou lá, né? Então, ó, só vê que tem que ser o mesmo nome que tá aqui. Não precisa dar new, porque é um membro estático. E a gente vai passar as dependências, né? Então faça a view lá dentro dele. Então, uma vez que a gente inicializou ele, ele vai chamar o init, que por sua vez vai configurar o evento e já vai fazer o link pra gente, né? Vamos ver se funcionou. Vou atualizar, vou clicar aqui e ó, clicou lá em inicializar a gravação. Então tá funcionando certinho. Beleza, então já vamos criar a função para obter o nosso áudio do usuário, né? Então vou fazer o seguinte, vou criar uma pasta chamada útil e dentro do útil eu vou criar uma chamada media.mjs, beleza? Vou copiar essa assinatura pra gente não perder tempo, né? Então, ó, vou copiar essa assinatura e vou chamar ele de media. E ele vai ter só um get áudio, né, cara? Ele vai ser um membro assíncrono que vai retornar o áudio do usuário, né? Então, como é que a gente faz para pegar o áudio corrente, né? O microfone do usuário? A gente dá um return navigator.media devices, né? .get user media. Mano, só isso. E passa áudio true, mano. Olha que fácil, cara. Só isso a gente já consegue fazer o pedido para o usuário e pegar os dados do microfone dele, né, mano? Aí é outro nível, né? Então vamos fazer o seguinte, lá na index, já importa ele, né? Então eu vou colocar aqui media. Já importei. Vou fazer o quê? Vou dar um const media igual a new media, sempre seguindo o mesmo padrão, e manda para controller, né? Porque é a controller que vai fazer a regra de negócio, né? Controller que vai gerenciar tudo isso pra gente. Beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos lá na controller, vamos adicionar esse media aqui e vamos fazer a mesma ideia do view, né? Então, ó, vou clicar no view aqui, vou dar um Ctrl D, colei e é sucesso, mano. Vamos pegar primeiro o audio stream, né? Então, ó, const audio stream é igual a this.media.get audio, né, mano? Só isso. Tem que lembrar que o áudio ele é uma promise, né? Então a gente tem que colocar o await aqui. E perfeito, mano. Teoricamente isso aqui já é suficiente pra gente receber aí a chamada do cliente, né? Pedindo aí pra gente acionar o áudio. Vamos dar uma olhada se funciona? Então vamos ver lá. Vou atualizar e vou clicar. Ó, já pediu para acessar, dou um allow e ele já vai continuar recebendo esses dados, certo? Então a stream tá ativa, mas a gente não tá fazendo nada com ela ainda. Então já vou deixar atualizado aqui para deixar no esquema, mas o áudio já tá vindo. Então vê aí no seu se ele já funcionou. Perfeito, uma vez que a gente já tem o áudio, a gente precisa fazer a gravação, né? Então vamos criar mais uma classe chamada recorder.mjs. Vou fazer a mesma ideia, né? Vou copiar essa assinatura aqui para não perder tempo. Vou chamar de recorder e aí ele vai ser responsável por inicializar aí as gravações, né, mano? Aí fica bem legal, né, cara? Então, ó, primeiro de tudo, vamos colocar no construtor alguns dados importantes. Então, a gente vai gravar no áudio type. Então, o tipo do áudio que a gente vai gravar é o tipo mais compatível do momento, né? Que é o WebM, e o codec de áudio vai ser o Opus, certo? Se quiser, depois eu deixo uma tabela de compatibilidade embaixo também. Mas se você estiver usando o Chrome, você não vai ter
problema aí também, perfeito? Então o que nós vamos fazer? Vamos criar primeiro um setup, né, cara, pra gente verificar se o nosso browser é compatível ou não. Se não for compatível, já para de executar, né, pra gente saber que não vai dar problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui o nosso options, vai ser igual ao mime type e vai ser o this audio type, certo? Com isso, a gente já pode fazer uma verificação, né? Então, ó, const is supported. A gente vai fazer o que? Media record is type supported e aí a gente passa o options, né? Escrevi errado, options, certo? Com isso, a gente sabe se ele é suportado ou não pelo seu browser. Se não for suportado, cara, o que a gente vai fazer? Vai criar uma mensagem e vamos falar, ó, decodec. E aí a gente passa o options.mimetype is not, né, cara, supported. A gente pode dar um alert, né, porque, pô, se não tiver manipulando a exceção vai dar problema. E se tiver manipulando, a gente já dá um throw new error passando a mensagem, certo? E aí já para a execução, já quebra tudo. Se é suportado, a gente só retorna o nosso options para a gente poder usar no nosso Media Recorder. Perfeito? Agora a gente pode criar o nosso Start Recording, certo? O nosso Start Recording vai receber a string de áudio, né? Então vai receber o dado do áudio. Então vamos pegar primeiro as nossas options, que vai ser o this setup, né? Então setup retorna as options. E a gente vai fazer o que, mano? Vamos inicializar o nosso Media Recorder, né? Que é a API do browser para fazer gravações em outro nível. Então vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto aqui, Media Recorder, que a gente vai usar essa instância para manipular o nosso objeto. Então ele vai ser new Media Recorder. O que ele recebe, cara? O Media Recorder recebe primeiro a string, depois ele recebe as options para ele saber como é que ele tem que gravar, né? O que ele tem que gravar ou não. A gente pode usar o this Media Recorder.start para inicializar uma gravação. Só que uma vez que uma gravação foi realizada, a gente precisa guardar esses dados em algum lugar. Então vamos criar aqui então um cara chamado de this recorded blobs, que são os binary objects, né? Então, conforme os dados estiverem disponíveis, a gente vai guardando nesse array para a gente dar play nele depois, certo? Então, eu vou dar um this media recorder.on data available, vai receber um evento, né, cara? Então, o callback dele vai ser um evento e a gente já faz um if bonitão lá. Então, ó, se não tiver o event.data ou se não tiver o event.data.size, né? Se o tamanho da string que veio é 0, né, cara, ele já vai parar de funcionar. Se não, ele vai pegar aquele recorder blobs, vai dar um push no nosso event.data, perfeito? Daria até para dividir isso aqui melhor em outro lugar, mas não estou me preocupando com isso porque não é o foco agora, boas práticas e tudo mais, beleza? À medida que os dados do recorder estiverem disponíveis, a gente vai guardar esses dados naquele array que a gente criou lá em cima, certo? E aí a gente pode fazer um outro pro stop, né? Então, ó, this media recorder.onStop. E a gente vai falar o que, cara? Vamos falar só, console.log recorded blob. Então, ó, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos passar só o recorded blobs e falar aí que ele terminou, né? Então, pra que eu uso isso? Eu uso mais pra log, né? Se a gente quiser ver lá quando terminou de fazer uma gravação, ele mostra aí os blobs que ele já gravou. Perfeito? Nada muito complexo, mas é isso, cara. Só isso pra fazer gravação, mano. Se quiser colocar um log aqui embaixo, né? Então, ó, console.log media recorded started e a gente passa o this media record pra gente poder saber o status, se a gente quiser saber mais informação, beleza? E, mano, para não perder tempo, vamos fazer o stop, porque o stop é mais fácil ainda que o start, né? Então, ó, async, stop, recording. O que ele vai fazer, cara? Primeiro ele vai saber se o media recorder tá inativo, então a gente pega o state. Se for igual a inactive, né? Se por algum motivo ele parou de funcionar aí antes da gente clicar em parar, a gente já dá o return, né? Que não é para acontecer nada. Se não, a gente dá um this media recorder.stop. Olha que difícil. E lembra, e uma vez que a gente deu stop, ele vai cair nesse evento aqui, né, cara? Então vai ficar bem mais fácil da gente trabalhar. Se quiser também colocar um console.log media recorder stoppage, aí a gente já sabe que também parou por essa função e ele entra lá e para lá também. Perfeito? Agora é só fazer o link das coisas, né? Agora a gente já criou a nossa função, é só usar ela propriamente dito, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos lá na index, vamos importar esse recorder aí. Então, ó, recorder, vou fazer a mesma ideia, recorder
é igual a new recorder, e a gente já passa ele no construtor, certo? Que ele já vira dependência da controller, e a controller que gerencia todas as regras de negócio. Então a gente passa ele, faz a mesma ideia, né? Então, ó, duplica aí, dá um Ctrl D e cola o recorder. Então, beleza. Uma vez que a gente inicializou a nossa controller, o que a gente vai fazer? A gente chama aqui o nosso this recorder.start recording e passa o nosso audio stream, certo? Só com isso a gente já deve ver algum resultado na tela falando se deu certo ou se não deu, beleza? Vamos atualizar então. Vou clicar em gravar. E ó, eu acho que eu acabei errando o nome do codec, né? Vamos dar uma olhada lá então. Na verdade aqui eu passei o objeto errado, né, cara? É options.mimetype. Perfeito? Vamos lá atualizar de novo. Vou clicar em gravar. E ó, maluco, já tá gravando, mano. Se a gente olhar lá, a gente consegue saber o status, né, cara? O status que tá gravando, a gente consegue pegar a stream, consegue saber se tá ativo, se não tá. Então é bem inteligente isso aqui, perfeito? Então já tá gravando, já tá capturando o áudio do cliente, né? A gente pode ver que tem um microfonezinho aqui em cima. Agora é parar a gravação e dar play, né, cara? Olha que difícil, mano. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá pra View agora, pra gente fazer a mesma ideia que a gente fez aqui do Configure Start Recording, né? Então, ó, vou duplicar ele, vou chamar ele de Configure Stop, né, mano? E vamos fazer uma coisa pro On Record aqui também. Recording, clique, beleza? E vou passar a mesma ideia, mano. E aqui vai ser o nosso BTN Stop. Cara, com isso, ele vai delegar para a tela, vai passar ele e ele só vai chamar a nossa função. Então, vamos ver, mano. Vamos ver se isso vai ficar legal. Lá na controller, vamos fazer esse configure para ele também. Então, ó, vamos ver qual que é o nome da função. Aqui é o Stop Recording Button, certo? E aqui a gente vai fazer a mesma ideia, né? Então vamos criar uma função aqui também para fazer o depara. Então vai ser on stop recording. E aí agora eu passo ele para cá, certo? Vai ficando mais fácil, né, cara? Conforme quanto mais dividinho tiver, mais rápido a gente faz as nossas coisas. Então beleza, no stop recording, olha que legal. Aqui eu só chamo o nosso stop recording e aqui não precisa de audio stream, né? Então vou atualizar a nossa tela. Vou clicar em gravar, tá gravando certinho, vou clicar em parar agora. E ó, recorder stopped, ele guardou o blob, né? Então a gente tem o tamanho em bytes que ele tem lá, tem todas as informações dele. Cara, perfeito. Agora o que falta? Falta só a gente dar play nesse cara aí, né? Então para dar play, vamos lá no recorder agora e vamos fazer o seguinte, mano. Vamos criar uma função para pegar a URL desses blobs, né? Então como é que a gente faz para pegar a URL desses blobs? A gente dá um get recording URL e vamos fazer o seguinte, a gente vai criar um blob, né, que é um binary object, dá um new blob da própria API do HTML, né, passa qual que é o array de blobs que a gente tem, que é o nosso recording blobs, e vamos passar o type. Qual que vai ser o type? Vai ser o nosso audio type. Com isso, window.url.create object URL e passa o blob. Simples assim, né, cara? Pô, não tem muito segredo mesmo. E aí que a gente já tem a URL, né? A gente já pode ir pra View, pensar como que a gente vai renderizar esse cara aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui chamada de play audio, né? Então o que ela recebe? Ela vai receber a URL lá. Lembrando que quem vai passar para ele vai ser nada mais, nada menos que o nosso controller, né? Nosso controlador que fica ali intermediando. Então primeiro, vamos pegar o áudio, que vai ser o this audio element. E aí, mano, vamos passando. O src vai ser o URL, vai ser o muted, né? Então, ó, muted false, né? Para ele já vir com o nosso evento certinho. E agora a gente adiciona um evento, né? Então, ó, add event listener. Então, quando ele tiver o loaded metadata, então quando ele terminar de carregar os dados, a gente dá um áudio.play, mano. Simples assim, né, cara? Para quem trabalhou com API de vídeo, é bem parecido. Só que a gente precisa fazer o botão do áudio aparecer, né, cara? O player do áudio aparecer. Então vamos criar aqui uma função chamada toggle audio element, né? O que ele vai receber? Ele vai receber aí o nosso visible, né? Para ele saber se ele tem que ficar visível ou não. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar o class list do nosso elemento áudio, né? Então, ó, this audio ponto class list.
E aí, dependendo do parâmetro que a pessoa passar, né? Então, se for visível, a gente faz o seguinte, a gente dá um classList.remove e a gente remove aquela classe hidden, né? Da onde que eu sei essa classe hidden, né? Se a gente olhar o HTML lá, ó, lá embaixo, ó que legal, ó. Eu coloquei a classe hidden, né? Então a classe hidden esconde, se a gente remover ele, ele vai aparecer. Então, se ele não for para ele ficar visível, ele tem que adicionar essa classe. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, colar e vai ser o ADD. Então é isso, mano. O que a gente faz? Chama ele aqui. Aqui ele vai ser visível, né? Então vai ser visible true. E tem que lembrar também que quando a gente clicar no botão record, né? Se for pela segunda vez, ele tem que esconder esse botão. Então a gente pode copiar essa mesma chamada. Quando clicar no botão recording, a gente chama ele aqui também. Então, ó, ele vai ter que ficar visible false. Aí sim. Então cliquei no botão record, ele esconde o player. Cliquei no botão stop lá, quando dá o play, ele vai ficar visível, certo? E agora, mano? Pô, agora é só chamar quem linka os dois lados, né? Que é o nosso controller. Então, lá no stop recording, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, primeiro, vamos pegar o áudio URL, né? Qual que vai ser o URL? Vai ser o record, né? Qual que é o nome que a gente definiu? Então, ó, tá o recording URL. Peguei ele lá, então o que ele vai fazer? Vai dar um desvio, ponto, play áudio, passando o nosso áudio URL, certo? Nossa, será que é só isso, mano? Vamos atualizar lá e vamos ver. Então, ó, atualizei, cliquei em gravar, tá gravando, cliquei em stop e, ó, deu um errinho aqui, hein, mano. Pô, esse errinho aqui, cara, é porque não deu tempo de pegar o URL completa, né? Ele demoraria alguns milissegundos para poder fazer. Como é que a gente resolve isso? Mano, a gente adiciona o set timeout. O nosso timeout aqui, mano, vai ser só para ele esperar um pouquinho, né? Então ele vai primeiro esperar essa chamada terminar para depois começar a nossa chamada, né? É uma gambiarra, mas é uma gambiarra do bem, né, mano? Vamos ver se funciona. Então, ó, vou atualizar lá e vou clicar. E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Esse é Node.js Seniorzão. Parei de rodar. E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Esse é Node.js Seniorzão. Parei de rodar. Aí sim, galera. Pô, agora o negócio ficou seniorzão, né, mano? Então, ó, estamos usando ECMAScript Modules, né? Na Index, a gente só importou um arquivo, né, cara? Ficou bem mais fácil de trabalhar. Trabalhando com injeção de dependências, passando para dentro do controller e, cara, muito mais. E para quem curte desenvolver Web APIs, eu fiz um vídeo bem legal aqui sobre como criar uma Web API sem frame. Mas, claro, se você quer aprender um conteúdo mais profissional para agilizar sua produtividade no dia a dia, tem meu treinamento de aplicações serverless na AWS. Ele te ensina desde o básico sobre web services profissionais na web e vai te mostrar todo o ecossistema da AWS. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser dar uma olhada também. Ah, e todo dia tem conteúdo novo lá no meu LinkedIn. Se você curte conteúdo diário em formato de texto, me segue lá e me segue também no Instagram, que eu tô preparando coisas muito legais e mostrando todos os bastidores do que tá rolando aqui. Mano, que legal que ficou essa aplicação, hein? Agora o céu é limite. Você pode criar um app de podcasts, pode criar um telefone online, pode fazer o upload desses arquivos de áudio para algum servidor e por aí vai. A criatividade é o seu limite agora. Me conta nos comentários algumas ideias de projeto que deu aí pra gente discutir juntos. E comenta aqui embaixo também sobre o que você quer ver nos próximos vídeos. E, mano, me ajuda a alcançar mais pessoas compartilhando esse vídeo em seus grupos, no Facebook, no Telegram. E, claro, mostrar pros seus amigos, né? Que eu tenho certeza que pode inspirá-los bastante. Espero que esse conteúdo tenha superado suas expectativas. Se inscreve no canal, ativa as notificações também para ficar por dentro de todo o conteúdo novo. Eu sou Eric Wendel e até o próximo vídeo.